Provérbios 8. Não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando. A vós, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, mas há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, as entende e justas, para os que acham o conhecimento. Aceita a minha correção, e não a prata, e o entendimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a sabedoria e a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. No versículo 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então esse temor a Deus deve levar o cristão a afastar-se do mal e a abominar o pecado, o qual desagrada a Deus e destrói tanto a nós mesmos como aqueles a quem amamos. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 2, disse assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra, a que possais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o teu filho e o filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, quando tememos a Deus, nós o amamos e nós guardamos os seus mandamentos. Muitos dos mandamentos no Novo Testamento, Jesus diz que, em primeiro lugar, devemos amar a Deus e a sua justiça. E devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Esses muitos mandamentos devemos seguir, os mandamentos do Antigo Testamento. Porém, eles se tornaram dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, é importante que nós saibamos temer ao Senhor, porque assim somos libertos da escravidão e de todas as formas anormais que Satanás tenta implantar em nós e em nossa família. Então é fundamental que no temor a Deus nós venhamos reconhecer a sua santidade,
a sua justiça, a retidão, como complemento do seu amor e misericórdia. Que nós busquemos a conhecê-lo, a compreender plenamente quem ele é. Então esse temor, ele se baseia no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente o leva a condenar o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Temer o Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus, por causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhor do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então, os nossos tesouros é o nosso coração. De tudo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a vida. Amém. A sabedoria, ela existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado, felizes o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor de Deus. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então aqui nós vemos aí a sabedoria, né? Devemos buscá-la, porque ela existe desde o início da eternidade. E nós seremos muito felizes quando buscamos a sabedoria e obedecemos a Deus, porque
Quando buscamos a sabedoria, nós achamos vida e alcançamos o favor de Deus. A nossa alma deve estar sedenta em buscar a Deus pelas madrugadas, nas nossas orações, nos nossos louvores, para que a nossa alma obedeça a Deus e veja que Deus ele é soberano na nossa vida, que a nossa alma venha obedecer a Deus, seja submissa a Deus, porque todos que aborrecem a Deus, eles amam a morte e essa morte é eterna. Então vamos buscar a Deus pelas madrugadas, vamos ter o temor ao Senhor, amar ao Senhor e guardar os seus mandamentos nos nossos corações. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo que está perto de você? Sua mãe, seu pai? Então, ame-os e cuide deles, que você tem grandes promessas. Bom dia, querendo Deus, voltarei amanhã com Provérbios 9.